Eu não tô entendendo isso daqui. Não dá. Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Não dá. Eletromagnetismo não entra na minha cabeça. Não dá pra entender. E agora? Quem poderá me ajudar? Eu vou ajudar você nessa questão. O magnetismo já era conhecido desde antes da Era de Cristo, mas somente em 1820, com o físico dinamarquês Ørsted, foi que justamente a conexão entre a eletricidade e o magnetismo foi possível ser identificado. Com a passagem da corrente elétrica, ela justamente gerava um campo magnético que interferia na direção da orientação de uma bússola. Fique ligado, agora a gente vai começar a nossa explicação. Bem, pessoal, esse daqui é um exemplo de um ímã. Num ímã, num material que é magnético, a gente tem sempre a identificação do que seria o norte magnético e o sul magnético. Nos ímãs, essas são as orientações, as linhas de orientação do campo magnético. No norte, as linhas estão sempre saindo e, justamente, essas são as indicações do Polo Norte. Enquanto que no Polo Sul, as linhas de campo, elas estão entrando, tá? Em qualquer ponto dessas linhas de campo, atento, elas são apenas linhas imaginárias, nós imaginamos dessa forma. Em cada um desses pontos dessa linha, a gente tem o que a gente chama de vetor indução magnética, ou simplesmente o campo magnético, tá? O campo magnético também, no Sistema Internacional de Unidades, acompanhe só, ele é dado em teslas. Um tesla equivale justamente a essa combinação de siglas que são as unidades no Sistema Internacional. Aqui quer dizer Newton vezes segundo dividido por Coulomb vezes metro. Segundo e Coulomb podem se juntar justamente para combinar corrente, a unidade de corrente elétrica, que é ampere. Então, Tesla também pode ser colocado em Newton por ampere vezes metro. Ou uma outra unidade ainda, essa no caso a gente vai comentar em um outro momento, que é Weber por metro quadrado. Essas aqui são justamente as unidades mais comuns para a gente identificar o campo magnético. Tratando-se especificamente de um fio percorrido por corrente, aí a gente sempre, para poder identificar qual é a orientação do campo magnético, a gente usa a chamada regra da mão direita. Então venha comigo, quando você tiver justamente uma corrente que atravessa um determinado fio, a gente usa a mão direita, o polegar vai indicar justamente o sentido da corrente e o fechar das mãos, no caso os nossos dedos, vão indicar justamente o sentido do campo magnético. O campo magnético é representado vetorialmente por essas siglas aqui, que no plano vão representar. Quando você tiver uma bolinha e um ponto, que o vetor ele está saindo desse plano. Então ele sai aqui, vai fazer toda a volta em torno do fio e vai entrar no outro lado do plano. E o xizinho dentro do círculo quer dizer justamente que o campo magnético está entrando nesse plano. E é sempre assim. O campo magnético tem essa seguinte intensidade. O campo magnético é igual a μ0 vezes I dividido 2πd. Quem são cada um desses aqui? μ0 é justamente a constante eletromagnética que vai fazer a igualdade entre o campo magnético e a corrente elétrica. D é a distância a qual você quer calcular o campo magnético, o quanto essa distância está se distanciando do eixo do fio. Tá? Então, para mim, o D é justamente essa distância aqui. Tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um clique aí no sininho, compartilha, se inscreva no canal. Bem, agora pessoal, a gente vai resolver um pequeno exercício, um exemplo facinho. Vamos considerar, por exemplo, que a gente tenha um fio infinito, digamos, eu sei que isso é
delírio, mas o sentido da corrente que atravessa esse fio segue essa orientação aqui. Ela vai de cima para baixo. O valor da corrente elétrica é de 6 amperes. O coeficiente do qual eu falei para vocês, chamado coeficiente de permeabilidade magnética, ele vale, isso já vai ser sempre dado nos problemas, 4π vezes 10 a menos 7 em unidades no sistema internacional. Ele pergunta qual é a direção e o sentido do campo magnético e a intensidade. Bem, a direção e o sentido são facilmente verificáveis, justamente fazendo a aplicação da regra da mão direita. Então acompanhe comigo. Se esse aqui é o sentido da corrente, então o meu polegar ele deve seguir o sentido da corrente. E ao fazer isso, eu vou fechar as mãos abraçando esse fio. Então eu tenho, para poder desenhar aqui, quais são as orientações desse campo magnético. Então o campo magnético vai justamente seguir essas linhas aqui. Desse lado ele sai, desse outro lado ele entra. Tá? Então é isso que vai estar acontecendo. Tá? A corrente, o dedo está apontando o sentido da corrente, enquanto que o campo magnético vai estar abraçando o fio, vai estar circulando o fio. Então, essa no caso é a direção e o sentido do campo. Tá? Ele segue justamente a forma circular em torno do fio. E quanto à intensidade? Bem, a intensidade é a aplicação da nossa fórmula. 2π vezes d. Ele dá uma distância, desculpe, eu esqueci de colocar a distância do problema em questão é de 30 centímetros, d igual a 30 centímetros. Agora é só fazer a substituição. μ0, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente, 6. Aqui, 2π. E a distância é 30 centímetros. Mas esse 30 centímetros, já que o μ0 é dado em sistema internacional, isso daqui não está em unidade no sistema internacional. Está dado em centímetros. Eu tenho que passar para metros. E 30 centímetros equivale a justamente 0,3 metros, fazendo a conversão. Agora que ele está em metros, eu posso só fazer as substituições e fazer os meus cálculos. O π eu já posso cortar, né? Aqui embaixo vai dar 0,6, então só repetindo aqui em cima, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 7, 6, e aqui embaixo 0,6, ou 6 vezes 10 a menos 1. É muito importante você, quando tiver essas unidades assim, converte tudo para a potência de base 10 e depois você pode fazer as ditas simplificações. Então eu tenho 6 em cima, 6 embaixo, posso simplificar. Aqui 4 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1, ele pode subir, ficando com a potência positiva, 10 a primeira, ou mais 1. E aqui eu tenho potências de mesma base. O 4 eu não preciso mais ter que fazer conta, repito a base e somo as potências. Menos 7 mais 1, menos 6, B. E aqui qual é a unidade? Bem, nós estamos tratando tudo no sistema internacional. E a unidade de campo magnético é Tesla.